Daí, pessoal, tudo bem? Que alegria esse dia, um dia que vai ficar para a história. Muito feliz de iniciar esse programa, né, para a gente debater esse mundo da inovação. Eu sou Gilles Balbinotti, patobranquense, moro em Curitiba há um bom tempo, mais de 24 anos, né, sou engenheiro, né, fiz mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina e sou entusiasta da inovação. E, após isso, trabalhei também na Secretaria Municipal de Inovação em Pato Branco, fui diretor na Secretaria de Governo, aqui do governador Ratinho Júnior, e tenho debatido muito esse tema super importante, esse mundo da inovação, esse mundo do empreendedorismo, né, para que realmente a gente gere cada vez mais os empreendedores da área de tecnologia. Esse tema das cidades, mais do que cidades, né, das comunidades inteligentes, o tema sobre letramento digital, temas importantes que a gente precisa debater, popularizar e democratizar para todos. Que esse tema chegue para cada paranaense, para cada brasileiro. Afinal de contas, a Rede Central TV atende, né, e tem um alcance nacional aqui no Brasil e fora do Brasil também. Realmente, o propósito desse programa, que carinhosamente, né, pensando lá no Thomas Edison, já vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa fantástica, mas o Thomas Edison inventou a lâmpada. E a lâmpada tem a ideia, né, da ideia, né? E a gente aqui nesse programa, que a gente está carinhosamente chamando de Quebrando a Lâmpada, é para que a ideia, é para que o propósito, né, para que os objetivos das pessoas vão além das ideias. Que realmente a gente inove e resolva problemas. Esse é um ponto super importante. Então a gente quer, através, né, das entrevistas deste programa Quebrando a Lâmpada, inspirar as pessoas. Popularizar a inovação, popularizar o empreendedorismo, ouvir cases de sucesso, ouvir mentes brilhantes, ouvir pessoas que resolveram problemas na sua jornada. Esse é um ponto super, super importante, trazendo as suas experiências, os seus cases de sucesso para esse programa. Então vamos lá, vamos quebrar a lâmpada junto com esses entrevistados fantásticos. E hoje aqui a gente vai ter uma prosa, né, muito enriquecedora, muito legal, com o Marcel, né? Malklevich, né? Me desculpa, acho que eu errei teu sobrenome. Malchevski, perdão. O Marcel Malchevski, que pegar aqui um pouquinho o currículo dele, que é muito legal, né? É potogrossense, engenheiro eletrônico, empreendedor, fundador, junto com o Betiol, da Bematec, né? Automação comercial, que foi adquirida depois pela TOTS em 2015, né? Criou, né, a Venture Capital M3 e depois a Quartz, ele vai falar sobre isso. Autor do livro Diário do Empreendedor, leia o livro dele, é fantástico, muitas lições aprendidas estão ali. Né? É presidente do Conselho da Copel, né? É o mecena da inovação, né? Isso é um título máximo para as pessoas inovadoras. Né? Então eu tive a alegria de acompanhar o Marcel nesse dia do Mecenas da Inovação lá no Palácio Iguaçu e foi empreendedor do ano pela Ernst Young e pela revista Exame. Marcel, gratíssimo pela tua presença aqui, estou muito feliz. Você vai estar fazendo o kickoff, né, o pontapé inicial desse programa para nos ajudar a quebrar essa lâmpada com a sua inspiração, com a sua experiência. E já passando a palavra para você, para a sua apresentação, obrigado novamente e já fala um pouquinho da tua jornada. Claro, seja bem-vindo. Claro. Gilles, é um prazer estar aqui, ainda mais estreando o teu programa, não tenho dúvida que vai ser um sucesso enorme. Agradeço também a oportunidade, porque conversar com empreendedores, com estudantes, com interessados em inovação é sempre uma coisa bacana, né? Eu sempre, apesar da agenda complexa, a gente estava falando sobre isso, a gente sempre tem que arrumar um tempinho para uma palestra, para um painel ou para uma entrevista, para um podcast, porque transmitir um pouco para todo mundo a história da minha jornada, né, eu tenho que admitir que é inspiradora, até por ouvir ao longo desses anos muita gente querendo conhecer um pouco mais do que foi a Bematec, do que é a Quartz, dos nossos investimentos. Então, de novo, prazer estar aqui contigo hoje, Gilles. Muito obrigado, realmente ela é super inspiradora, a gente acompanha, a gente ouve as pessoas e o teu nome sempre aparece. Eu arrisco dizer que foi o primeiro unicórnio do Brasil, né? Realmente a Bematec, uma empresa de tecnologia que resolveu problemas importantes na época, né, Marcel? Problemas que incomodavam, né, as empresas. É verdade, é verdade. Queria já, para iniciar nosso bate-papo, então, aqui, para você falar já, então, dessa tua jornada, se quiser fazer um review aí, um timeline, né, da tua jornada, sobre os erros, os acertos, os desafios, as lições aprendidas.
Porque você que está aí na sua casa, ouvindo, aí no streaming, aí no canal da Rede Central TV, certamente você vai ter uma inspiração muito grande com a experiência do Marcel. Fala um pouquinho sobre essa tua jornada, então, por favor. Vamos começar do começo, né? Eu sou natural de Ponta Grossa, no interior do Paraná, né? Fica a 100 quilômetros de Curitiba, da capital, e na época os estudantes, os jovens estudantes queriam vir estudar em Curitiba, de Ponta Grossa, por ser perto e também por poder se preparar melhor numa escola aqui na capital para entrar na universidade, né? Foi assim, primos, meu irmão, enfim, viemos aí uma leva de pontagrossenses e eu vim para terminar o segundo grau aqui em Curitiba e entrar na Federal do Paraná, que era o sonho de todo estudante na época, né? E assim foi, eu passei no curso de Engenharia Elétrica da Federal, anos 80 ainda, me formei em engenheiro eletricista, é assim que a gente chama, né? O meu diploma é um diploma de engenheiro eletricista, mas com ênfase em eletrônica. No início, Gilles, eu falei em anos 80, no início dessa coisa toda da era digital, né? Dos computadores, dos computadores de pequeno tamanho, de pequeno porte, e tive a oportunidade ao longo da engenharia eletrônica, então, para me especializar nessa coisa digital, nessa coisa de computação. Passei a gostar muito de desenvolver software também. Na época não havia cursos de engenharia de computação, ciência da computação. Então, nessa onda que veio do mundo digital, do início do mundo digital, quem era contratado para trabalhar nas grandes empresas, para mexer com computadores, era o pessoal da engenharia eletrônica, né? Então, assim foi, eu terminei o curso na Federal e antes de terminar o curso eu já comecei a empreender. Com mais 2 colegas, eu montei uma software house, que era o que se chamava naquela época, uma empresa de software. Nós começamos a fazer programação com computadores do início dos tempos, muito arcaicos pelo que você vê hoje, não dá para comparar com um smartphone hoje, mas era o que tinha na época para a gente programar. E aí começamos uma empresa desenvolvendo sistemas aí para a área rural, para controle de árvores, reflorestamento, controle de gado, essas coisas todas que tem muito a ver com o Paraná, né? E, ao mesmo tempo, Gilles, eu acabei desenvolvendo essa veia empreendedora porque eu fazia o curso de engenharia, iniciei uma startup, na época não havia esse nome, né? Era uma novidade, né? Uma empresa de software muito jovem, e ao mesmo tempo em que eu entrei na Banestado Informática. Hoje Banestado, o Banco do Estado do Paraná, não existe mais, foi vendido para o Itaú, foi privatizado, mas na época havia, o Banco do Estado do Paraná era uma instituição muito forte, e havia a área de desenvolvimento de sistemas, como todo banco tinha. E eu, então, trabalhava, fazia um estágio na BISA. Então, tinha uma série de atividades e eu acho que isso me fez acordar para o lado empreendedor, né? Quando eu me formei, Gilles, eu tinha a oportunidade, então, de trabalhar como programador e analista no banco. Eu recebi um convite da Klabin para iniciar uma área de automação industrial na Klabin. Enfim, tinha uma série de oportunidades, tinha a minha empresa, a minha startup, mas eu decidi fazer um curso de pós-graduação. Paraná, nessa época, final dos anos, meados para o final dos anos 80, o Paraná não tinha muita gente que atuava em informática, em tecnologia da informação. Então, o governo, junto com a iniciativa privada, criou um curso de pós-graduação para criar massa crítica, para começar a desenvolver profissionais qualificados para as empresas locais no setor de tecnologia. Assim foi. Então eu larguei um pouco de tudo que eu estava fazendo e decidi fazer esse curso, que era muito bacana, né? Era muito interessante, era muito inspirador. Os temas, né? Professores de fora que foram trazidos. Ele começou na PUC e depois foi transferido para o então Cefet, aqui em Curitiba, e virou mestrado. Lá eu conheci o Volney, meu colega, cofundador da Bematec, e aí no final de 89, Gilles, nós então defendemos nossa tese de mestrado, cada um defendeu a sua, e os 2 trabalhos eram complementares e era a base para você desenvolver uma impressora, né? Então o que aconteceu foi que
o nosso projeto de uma impressora que tinha interesse de uma empresa local aqui de Curitiba, e ele se tornou o primeiro projeto incubado numa incubadora de tecnologia do Paraná. Então, Paraná foi um dos primeiros lugares, Curitiba foi um dos primeiros lugares a ter uma incubadora de tecnologia, foi acho que a terceira do Brasil, e o nosso projeto foi o primeiro projeto incubado no estado do Paraná, né? Assim nasceu a Abematec, né? De lá para cá a história andou rápido, né? A Abematec ela cresceu rapidamente, Gilles, é a primeira empresa a fazer mini impressoras, pequenas impressoras para o setor de automação de bancos e automação também de lojas. Hoje essas pequenas impressoras que todo mundo conhece, seja em estacionamento, banco, loja, supermercado, farmácia, a primeira que começou a ser fabricada em volume e em escala foi a da Abematec em Curitiba. Depois a gente internacionalizou o nosso negócio, passamos a ter operações na Ásia, nos Estados Unidos, abrimos o capital da empresa na então Bovespa, que hoje é B3, em 2007, entramos na área de software, porque antes a gente só tinha hardware, só equipamentos, Sim. E a empresa continuou crescendo bastante, se tornou de fato uma empresa bastante relevante, líder do setor de automação comercial no Brasil, com presença fora do Brasil também. Aí, enfim, eu acabei puxando esse projeto, liderando esse projeto ao longo do tempo, como CEO, como principal executivo da companhia, e de 2009 para 2010, eu muito cansado já, enfim, Sim. A empresa já voando, eu decidi me aposentar, entre aspas, né, e ir para o conselho de administração da Abematec, fiz meu sucessor, aí assumi a presidência do conselho da Abematec em 2010 e comecei um negócio de investimentos em tecnologia. Ou seja, tirei da gaveta projetos que eu queria desenvolver, como investir no que eu fui, em empreendedores, como eu fui no início da Abematec. Né? Empreendedores dedicados que queriam transformar o mundo, enfim, criar projetos bacanas. E com isso nasceu o que é hoje a Quartzo Capital. Não, fantástico. Inclusive, esse livro que tem, o Guia do Empreendedor, certamente tem as várias lições aprendidas ali, as experiências traduzidas, né, num livro, né, quase que num guia, né, para as pessoas que pensam em ser um empreendedor ou que são e ainda de repente não decolaram, porque sempre vem as questões, quais as atitudes empreendedoras, quer dizer, a pessoa nasce empreendedora, tem que se desenvolver, né? Nós temos aí, vamos acabar o primeiro bloco, agora se puder dar uma sintetizada sobre isso, seria bem legal. Gilles, em geral as pessoas leem histórias no jornal, né? Leem artigos, veem filmes como o do Facebook, que é muito bom, a rede social, e acham aquilo impossível, né? Como é que eu vou conseguir criar um empreendimento de sucesso, como é que eu vou ter sucesso criando um empreendimento? Mas todas são pessoas como nós, como você, como eu, Gilles, pessoas comuns, né, que decidem ir para um caminho de empreender, de criar um negócio. Naturalmente, a maioria desses projetos, principalmente em tecnologia, é baseado no conhecimento técnico, é o caso meu, do Vone, nós engenheiros, professores da universidade, né, com título de mestres no tema. Então, fundamental você ter um conhecimento técnico e procurar resolver um problema. E trabalhar, trabalhar, construir alguma coisa. Então, todos esses empreendedores são pessoas comuns que decidiram trabalhar muito e tirar uma ideia do papel e resolver problemas. Olha só, você que está assistindo essa entrevista, fantástico, né? A gente ouvir o Marcel, que é um empreendedor, sabe, de sucesso e foi protagonista, e foi precursor em várias situações, conforme ele comentou. É trabalhar. Inclusive, quando ele estava falando aqui, eu arregacei as mangas. Né, Marcel? É arregaçar as mangas, acordar cedo, trabalhar, ter uma meta muito bem definida. Teve aquele estudo das Nações Unidas, né, as 10 ou 12 atitudes empreendedoras, e você foi falando e foi identificando várias delas, né, realmente ter esse planejamento, ter aonde que você quer chegar, mas a grande mensagem que se deixa muito claro, né, é trabalhar. A gente já vai agora para o segundo bloco, gravem isso, essa última fala do Marcel, trabalhar.
Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. Bom, meus caros, estamos voltando aqui do comercial, né? A gente fez um primeiro bloco bem bacana, com várias lições aprendidas aqui da jornada do Marcel. E agora, Marcel, eu quero trazer algumas questões aqui para você falar um pouquinho, até para a gente aproveitar bastante o tempo, falar da questão da frugalidade, né? Aquela questão realmente, isso é muito forte na Índia, na China, né? Ou seja, fazer muito com pouco recurso e resolver o problema efetivamente. Tenho certeza que lá no início vocês passaram por isso, porque o recurso financeiro, principalmente, era pequeno, porém tinha um recurso técnico que era muito grande. Então, falar dessa questão, tem os exemplos das lâmpadas de garrafa PET, que é muito interessante. O próprio Tata, né? O carro que tinha o tuk-tuk lá, eles acharam, através do conceito da frugalidade, fizeram, né, o Tata da Nano. E o poste solar também é outro exemplo. E nesse contexto, já trazendo uma frase aqui para falar da conexão sua, né? Falando dessa questão da frugalidade, do comportamento empreendedor, com a frase do Albert Einstein: quem nunca errou, nunca experimentou nada novo. Diz pra gente. Gilles, o sucesso no empreendimento, ele é fruto do saldo, né, entre erros e acertos. Você tem que acertar mais do que errar. Mas não há projeto, empreendimento que dê certo sem ter acumulado muitos erros. Porque quando você acerta, você não aprende, né? É no erro, aquilo te marca, né? Se você é inteligente para lidar bem com o erro, aquilo vai te marcar e você vai corrigir tua rota, corrigir o rumo e vai acabar acertando ali na frente. Então, não há empreendimento de sucesso sem um grande número de erros. Porém, os acertos têm que superar em muito os erros. Agora, falando um pouco da frugalidade, de fato, o nosso... É interessante, Gilles, eu nunca falei isso, mas o nosso projeto, meu e do Volney, era um pouco patinho feio dentro do Cefet. Porque era o projeto de uma impressora para telex. Quem é jovem e não sabe o que é telex, telex é o precursor do fax, que é o precursor do e-mail, que é o precursor do WhatsApp. Então, o que hoje é o WhatsApp, antigamente era o equipamento de telex. E a encomenda que nós tivemos na pós-graduação era uma impressora para telex, que na época já não era um grande negócio, já era um negócio em decadência. Então, era o patinho feio, ou seja, nós nascemos da frugalidade de um projeto técnico de uma impressora para telex. Acabamos enxergando uma oportunidade no mercado de transformar o nosso conhecimento numa mini impressora, aí sim, um negócio nascente, um negócio inovador no Brasil naquela época. Agora, de fato, essa frase do Einstein minha vida foi isso, né? Você precisa errar. Inclusive, o empreendedor no Brasil, o erro, o fracasso, ele é excessivamente penalizado. Nos Estados Unidos, na área de tecnologia, não. Lá no Silicon Valley, nas empresas de tecnologia, investidores de tecnologia valorizam empreendedores que já empreenderam e não deram certo. Porque esses empreendedores já estão com casca, já estão mais escolados, já estão mais experientes. Questão cultural, né? Cultural. A gente tem que aprender já desde a infância a lidar com o fracasso. Só que a gente, uma criança de 0 a 6 anos, ouve mais de 100 mil nãos, né? Deixa ela errar, né? Essa é uma mensagem bem legal que você traz. E olha como conecta as coisas, fantástico. Olha a frase do Deepak Chopra, o indiano: nunca serei perfeito, posso conviver com isso. Né? Ou seja, o erro está nesse contexto. Do Richard Branson, que tu conhece também, esse cara é fantástico. Sim. Você não aprende a andar seguindo regras, você aprende fazendo e caindo. Tu falou da tua jornada e já respondendo 2 frases que eu já tinha aqui para te instigar. E do Clayton Christensen, né?
A motivação é o ingrediente catalisador de qualquer inovação exitosa. Fala um pouquinho disso. Não há empreendedor de sucesso, ainda mais num setor tão tenso, tão dinâmico como o de tecnologia, que não seja um cara automotivado, né? Dorme pouco, hoje fala-se muito em ter um bom sono, mas vai ter um momento da tua vida que você vai dormir tarde, se você é empreendedor, e vai acordar cedo, não tem jeito. A saúde talvez fique um pouco de lado nesse momento. Mas a motivação, é a paixão, eu acho, eu vou até além do que ele falou. Eu acho que é a paixão, legal, é um pouco além da motivação. Todo empreendedor de sucesso é apaixonado pelo que criou, é apaixonado pelo que fez. Você respira o teu projeto, respira o teu negócio 24 horas por 7. Pô, mas você não dorme, mas você sonha com o teu projeto. Você acorda com soluções para os problemas que você tinha no dia anterior. É um mergulho profundo naquilo, naquela tese, naquela ideia, e é a motivação e a paixão que levam o empreendedor ao sucesso. Você falando isso, Marcelo, é muito legal, realmente, né? Eu acordei 5 da manhã hoje, eu estava até uma certa ansiedade, ia conversar com um cara fantástico. Então, mas de repente, se dormir às 4, 5 horas por noite bem, no sono nível 3 lá, tá ótimo, né? Porque descansou muito bem. Não para sempre, não para sempre. Durante um período você vai precisar fazer isso. Perfeito. Antes de passar aqui, já te provocando, qual que é a frase do Marçal? Eu já citei algumas aqui, de pessoas fantásticas, brilhantes. Tem do Dale Carnegie, né? Trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça o barulho. Trazendo essa frase dele, que é muito interessante. Tem a ver com humildade, né? Essa humildade. Exatamente. Vamos focar no projeto, né? Não em mim. Exatamente. Qual que é a frase do Marcel? Qual que é a frase do Marcel hoje que sabe, de uma certa forma, sintetiza? Você começou a falar, eu já comecei a imaginar o que eu posso trazer aqui para o público, mas de várias frases que eu criei, tem gente que ouviu eu falando, seja colaboradores lá de trás da Bematec, seja gente que há muitos anos ouviu uma palestra, um painel meu, mas tem uma que eu gosto bastante, que eu nunca tinha lido e eu acabei criando, e depois eu li em algum lugar que alguém em algum momento também andou cunhando uma coisa semelhante, que é o seguinte: eu falava muito, Gilles, quando a empresa, a Bematec, já tinha um certo sucesso, já liderava o mercado, e eu falava muito em sorte, né? Eu acho que para ter sucesso precisa ter sorte. E eu falava muito na sorte. Pô, eu tive sorte. E uma pessoa mais velha, muito próxima a mim, um certo dia, quando me ouviu falar isso, falou o seguinte: Marcel, deixa eu te puxar aqui no canto. Pare de falar em sorte. Você e o Volney trabalharam muito, trabalharam demais, vocês trabalham demais, vocês têm competência, vocês conseguiram chegar lá, é uma dedicação enorme que a gente que acompanhou vocês viu. Como é que se fala em sorte? Eu não me conformei com aquilo, porque eu acredito na sorte, né? O universo precisa conspirar, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E aí eu cunhei uma frase que é a definição da minha sorte, né? E sorte, para mim, não é nada mais, nada menos do que o encontro da competência com a oportunidade. A hora que a tua competência encontra uma oportunidade, aquele é o momento da sorte. Fantástico, fantástico. Posso me atrever ainda a fazer mais um adendo? Claro. Não tem sorte sem trabalho. A sorte vem de mãos dadas com o trabalho. Esse cara trabalhou demais. Faz sentido, né? Como disse alguém lá atrás, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Perfeito. Dizia Aristóteles, né, que a paciência, mas eu já adaptei para a inovação e para a educação, elas têm raízes amargas, mas os frutos são doces. Faz sentido isso? Faz, totalmente, né? A paciência eu iria além. Não há empreendedor de sucesso que não tenha uma resiliência, uma persistência. Isso tem a ver com paciência, né? Sim. Ou seja, essa persistência desesperada não ajuda, mas a persistência com paciência, ela traz frutos, né? E eu vi isso na minha vida toda. Ou seja, há momentos de júbilo, há momentos maravilhosos na carreira como empreendedor, as coisas encaixam, dão certo, a empresa cresce, se ganha dinheiro, né? Então tem momentos ótimos, mas tem momentos difíceis, é uma questão cíclica. Quando eu percebo, hoje na Quartz, lá atrás na Bematec,
que as coisas estão muito tranquilas, muito acomodadas, tudo está dando muito certo, eu já me preparo. Porque vem bomba aí, vem tempestade aí. Uma turbulência. O tempo está muito bom para ficar assim eternamente. Então, cabe ao empreendedor, se ele acertou o caminho, se ele está convicto do objetivo que ele precisa atingir, cabe a persistência e a paciência, porque o resultado com certeza virá, né? Muitos dos empreendedores decidem desistir antes do tempo e acabam fracassando. Não querem passar o vale da morte. Ou seja, você precisa insistir, você precisa ter paciência, você precisa persistir, trabalhar muito, que o resultado vai vir. Olha, nós temos mais 2 minutos e eu preciso da tua mensagem final e eu vou colocar alguns temas aqui e, por favor, aí tu vê como que você... Esse mundo VUCA, a gente já falou, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Tu viveu a tua jornada nesse mundo, ele é assim. Uma frase do amigo meu, Nélio Bilato, eu vou conversar com ele aqui, ele fala que nós precisamos transformar a queixa em possibilidade, né? Eu vejo que você foi trazendo, de uma certa forma, essa questão. E aí, as previsões, dicas, né, para a questão da inteligência artificial, sem esquecer da inteligência humana, a transformação digital, a questão do letramento digital, ou seja, modelo Coreia do Sul, capacitar as crianças lá do início, né? As comunidades inteligentes, humanas, sustentáveis, mas acima de tudo felizes. Não adianta ser inteligente, não ser feliz. A questão também de saúde mental. Então, se possível fazer... Desculpa, o tempo está bem curto, mas eu vim aqui para te provocar. Acho que em 2 horas eu respondo você, em 2 minutos é mais difícil, mas eu queria deixar aqui talvez uma mensagem, Gilles, pegando um pouco de tudo aí, para os brasileiros, né, para quem está aí. De fato, o país é um país que constantemente passa por momentos desafiadores. O Brasil dizem que tem um voo de galinha, né? Ele voa um pouquinho, já vai para baixo, voa um pouquinho, já vai para baixo, enfim. Nós temos problemas sérios, como excesso de impostos, ineficiência por parte do governo e de políticas, corrupção, enfim, insegurança jurídica. Então, é uma profusão de dificuldades, né? E eu lembro num painel que eu participei para investidores americanos em Palo Alto, lá no centro nervoso do Silicon Valley, eu estava participando de um painel com outros empreendedores e investidores em venture capital, em startups brasileiros, e eu falei muito sobre as dificuldades de empreender no Brasil, né? E aí um americano levantou e falou: pô, Marcel, você é um caso de sucesso, você construiu um negócio bacana, abriu capital, vendeu, ganhou dinheiro, agora está empreendendo de novo, investindo em Marseilles, né? Lá em empreendedores. E me conta isso, o Brasil é um país complicado, mas você continua empreendendo. E aí eu falei para ele o seguinte: olha, o Brasil é um país cheio de problemas. Para você desenvolver um empreendimento, você precisa resolver problemas. Portanto, o Brasil é um canteiro de obras para empreendedores que querem resolver problemas. Tem tanta oportunidade, tem tanto problema, que é, de fato, um canteiro de obras para o empreendedor digital, para o empreendedor de todas as áreas. Então, tem tudo para ser feito nesse país. Então, a minha mensagem final, seja inteligência artificial, seja para o estudante jovem que está deixando um pouco de estudar para a prova, indo fazer uma bagunça, jogar um futebol, se dedique um pouco mais ao teu estudo. O teu estudo vai te levar, de fato, ao sucesso no teu empreendimento, na tua carreira. Se dedique a isso, porque o oriental faz muito isso. Ele se dedica bastante em determinado período de idade ao estudo. O estudo é fundamental, né? Então, independentemente da temática digital, que seja inteligência artificial, marketplace, banco de dados, e-commerce, enfim, robótica, SaaS, Software as a Service, todas as disciplinas, em todas as áreas, eu acho que o recado mais importante é: o Brasil é um país como poucos para você empreender, né? Pelo número de problemas e dificuldades que a gente enfrenta. Então, quanto campo de trabalho que tem aí. Muita oportunidade e vale a pena. Vai ter que dedicar, vai ter que trabalhar, como eu comecei falando, vai ter que ter perseverança, ter paciência, mas vale a pena. Marcel, a gente poder ficar aqui mais 2 horas, conforme tu falou, conversando. Vou te convidar novamente. Muito obrigado mesmo
por Prazer essa foi meu, Gilles. entrevista. Várias lições aprendidas para vocês. Ele trouxe aqui a experiência da jornada dele para que a gente realmente vá além das ideias. Vamos quebrar essa lâmpada, inovar e resolver problemas. Então, o primeiro programa aqui na Rede Central TV, agradecendo, né, ao João, ao Abel, ao Ulisses, por essa organização, esse estúdio fantástico aqui, né, ao nosso primeiro entrevistado, que teve esse kickoff do nosso programa Quebrando a Lâmpada, né, o Marcel, de novo agradecendo a você, Marcel. E vamos lá, pessoal, você que está assistindo, e isso aqui vai para todos os cantos do Brasil e até fora do Brasil, quebre a sua lâmpada, inove, resolva problemas, vá além das ideias. Muito, muito obrigado e até o próximo programa.